gente, eu sou Inácio Junqueira e nós estamos aqui com uma convidada ilustre no programa Eu Posso Te Ajudar, com meu caro amigo Genésio. Nós temos hoje a pessoa que começou um movimento incrível aqui no Brasil e que ela vai contar um pouquinho da sua história. Mimânsa Érica Farney, nascida na Alemanha em 1932, estudou línguas e literatura na Universidade de Heidelberg. A partir de 1960, é professora universitária dos estudos lusos brasileiros na Universidade de Heidelberg, Alemanha. Mimânsa, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente estava batendo um papo aqui agora há pouco e conta um pouco da sua história, desde o início. Bora lá. Só resolveu estudar português. Por quê? Um alemão estudando português? Toda a gente me achou louca. Em 1952. Mas era por acaso. E nesse mundo nada é por acaso. Tinha um docente de Portugal e um do Brasil ensinando português pela primeira vez. E eu escolhi estudar português. Toda a gente me achou louca. Mas eu adorei. E logo, bom, fui para Portugal primeiro, lógico. Conheci o país, les a les, e já, não sei porquê, me levou para ir para o Algarve, ver onde partiram os navios nos séculos passados para descobrir o Brasil. Então, por acaso, não me perguntam por quê, mas nós estamos guiados e é preciso nós ouvir o que o universo quer de nós. Que bacana. Bom, vou fazer uma pergunta qual a influência, Mimânsa? Você traduziu um livro chamado Videiras para o alemão, do Miguel Torga. Sim. Talvez foi aí o início ou uma contemplação da língua portuguesa para você? Pois é, quer dizer, o fato de eu estudar português, naqueles anos toda a gente achou louca. E também eu não queria ser professora na escola. Eu queria conversar com as pessoas. Eu queria conhecer esse país e também já sabia que algo me levava lá além do mar, onde os descobridores foram séculos passados. E como eu era professora na faculdade, recebi um convite do Itamaraty em 1964 para conhecer o Brasil. O Itamaraty pagou uma viagem no Brasil, de Porto Alegre até Amapá. Cada dia em outra cidade. E, inclusive, tomei chá com Jorge Amado. Nossa, que chique. Nossa. Aliás, primeiro eu fui de navio da Alemanha para o Brasil. Queria experienciar como os descobridores. E uma vez conhecido o Brasil, mesmo depois de ter voltado para a Alemanha, nunca mais me deixou. Mas eu continuei depois a estudar para mim mesmo abordagens diferentes de psicologia. E nada por acaso, de repente, eu recebi um convite para o Brasil. Não é assim por acaso. Eu também viajava, como todos os jovens naquela altura, e conheci na Índia o ashram do Osho. E isso era 2 anos depois de conhecer o Bert. Eu não fui para a Índia antes de conhecer o Bert. Eu conheci o Bert já em 75. Ele veio dos Estados Unidos e trouxe umas primeiras abordagens novas. O que eu depois consegui entender é que ele já nessa altura tinha aquela visão bem mais ampla, que inclui tudo, e não só uma coisa limitada, né? E então, após conhecer o Bert, 75, que foi também uma mudança na minha vida, porque
antes disso, eu fazia terapia tradicional, psicanálise. E foi declarada um caso sem esperança. Caso perdido. Exatamente. Mas então, eu não deixei. Eu fui lá para a Índia e, primeiro, antes de ir para a Índia, conheci Bert 75. E ele, nessa altura, não fazia ainda, como se diz, constelação, mas ele falou para mim, Relaxa, minha irmã, está tudo certo. Nossa. Ele disse para mim, o seu script é não coma, morra. Eita, nós. Agora vocês vão se surpreender, mas vejam lá. Eu tinha uma história que se eu te contasse, a gente teria pena de mim. E aí é que está. Quem tem pena de alguém, coloca a pessoa, diminui a pessoa, e a pessoa vai continuar queixando. Mas dizer a realidade e respeitar dá força para a vida. E isso é o essencial também, tudo com o Bert na constelação. Não ter pena. Agora já estou falando da atitude, ou seja, como se comporta o constelador, a pessoa que usa constelação. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Sim, com certeza. Vamos seguir um pouquinho do seu ritmo aí. Só foi para a Índia, conheceu o Bert e o que mais? E depois, lá na Índia, como naquela altura, as pessoas do mundo inteiro estavam procurando. Sim, e então, na Índia, no Ashram do Osho, tinha pessoas do mundo inteiro e tinha brasileiros. E eles entenderam que eu falava português e me convidaram para dar um curso no Brasil. E eu peguei um navio com os descobridores, 10 dias no mar, até chegar em São Paulo, quer dizer, como se chama? Santos. Desci, subi a Anchieta até São Paulo para dar o primeiro curso E agora, sabendo que lá no Brasil, como os amigos brasileiros que estavam na Índia me convidaram, eles conheciam aqui em São Paulo um jovem, naquela altura 23 anos, que acabou de fazer seus estudos de medicina. Vocês até conhecem, era o Sean Bertatti. Era médico de 23 anos, procurando exatamente com um pequeno centro em São Paulo, e ele organizou esse meu primeiro curso, ou digamos, experiência, que eu dei o nome Quer saltar da gangorra dos seus relacionamentos. Porque o ser humano sofre o mais no seu relacionamento com os outros, não é? Diferente dos bichos. Pois é. Maravilha. Então, uma pessoa, e isso é tão bom, porque isso é essencial e importante. Vocês, com certeza, querem saber um pouco sobre constelação, mas o que é? Quem procura autenticamente precisa deixar de procurar culpados, mas ver como a solução. E isso, então, na constelação, aprendemos a ver as, digamos, leis ou dinâmicas básicas na vida para sobreviver, que são bem diferentes do que nós achamos. Não se trata de culpar ninguém, mas saber onde
estamos fora daquilo que é natural e normal. E essa era a grande descoberta do Hubert. Ele estava no processo. E não existe um dia, a partir de que dia era a constelação, antes era isso. Não, era isso já na essência, de abrir para o natural, para aquilo que está na base. Que depois, quando estão escritos, são chamadas leis, ordens do amor. Quer dizer, ordens, algo que tem que acontecer para que a ordem natural aconteça, né? O fluir do amor. Pois é. E então, esse moço, o Chan, e a maravilha é que ele também procurava por si mesmo. Não procurava algo assim mental, mas assim experiência como médico. Organizou meu primeiro curso e, aliás, depois todos os anos, e até o primeiro treinamento chamado em constelação familiar mais tarde, né? Pois é. Muita história, né, minha irmã? Se o Renato começou contigo, então ele tinha 23 anos de idade, procurando, e como você também foi buscar autoconhecimento, e através desse conhecimento que o Hubert trouxe, mudou a vida de vocês. Exatamente. E aqui, aquele médico que falou que a senhora ia ter um monte de problemas, você nunca mais viu ele, não é? Pois é, quando o Hubert disse para mim, seu script é não coma, morra. Sabe, eu sofri um pouquinho como criança, mas tudo bem. E o que acontece? Os seres humanos são bastante distanciados do natural. E por isso também sofremos mais. Mas, se você continua se queixando, não ajuda nada. Mas ver o que é que falta ao natural. E isso é que o Hubert nos descobriu e passou. A primeira coisa, não ter pena de ninguém, trazer a pessoa à volta daquilo que é natural, dizer sim às coisas como são. E se nós olharmos o que seria o natural, é um pouco diferente do que nós vemos. Seria simplesmente dizer sim a tudo como é. E agora, o que tinha acontecido na psicanálise, olhar uma pessoa, coitada, ele sofreu, perdeu a mãe, perdeu o pai. Nossa, existe uma mãe e um pai que foi embora, mas existe. E é preciso olhar isso, não entrar naquilo que falta, mas o básico. E veio desse jeito. E se a pessoa que quer ajudar tem pena da pessoa, reduz a pessoa, diminui a pessoa, e a pessoa não pode, não consegue. E isso é que é a grande diferença, né, do trabalho na constelação, aquele respeito total que dá força. Sim. Mimansa, você tem 91 anos já completos? É isso? Sim. Sim. Eu quero que você fale sobre a tua felicidade para nós. Pois é, a partir do momento que o Hubert disse não coma, morra. Isso. Mas isso, quer dizer, se eu contasse agora o que aconteceu na minha infância, teriam pena de mim. Mas ninguém precisa pena. A gente vive aquilo que vive, e se vive, é isso. Né? E então, nossa, de repente eu pude viver. Né? Muito, né? Até hoje. E vai ficar muito tempo ainda, se Deus quiser. Vamos ver. Com essa alegria. Toda essa energia, sim, toda sim. essa força. Né? Não se queixar,
tomar, e aqui é uma coisa interessante, que não é o Bert inventou, o Bert descobriu alguma coisa natural, e que se eu aceito no sentido, não dizer aceitar, mas aceitar seria alguma coisa negativa. Não, se eu digo sim à vida como é, eu estou centrada e tenho força, né? E possível ver todas as possibilidades da vida é naquilo que se chama constelação, fazer constelação. Agora, o que é fazer uma constelação? A gente fala muito. E na constelação, cada pessoa tem uma história. E nossa história humana é um pouco diferente dos bichos. Mas vamos olhar os bichos mesmo. Olha, um casal de pássaros estão juntas, vão construir um ninho, vão colocar os ovos, nascem os pequenos passarinhos, os pais, tanto o masculino como o feminino, vão pegar comida, os pequenos crescem, de repente já não tem mais espaço e eles começam a voar e vão embora. E nenhuma mãe, nenhum pai atrás deles. E eles sobrevivem, vivem a sua vida. E então, no ser humano, na nossa vida, nós complicamos bastante. E então, temos que pagar o preço. E trata-se de voltar para algo que é natural. E é diferente para cada pessoa, né? E isso o Bert descobriu como se pode falar através daquilo que se chama constelação. Colocar num espaço pessoas que não precisam saber nada, só ali para dentro de um espaço, que é o espaço da pessoa, recebem energia, o que atua no campo da pessoa. E podem dizer o que é que está acontecendo e o que não está acontecendo. Se, por exemplo, o normal seria os pais dão comida, até os pequenos aceitarem isso, até saberem voar e ir embora. E nós seres humanos somos um pouco mais complicados já. Então, pedimos mais, ou não cuidamos, lutamos. É um fato, ok, respeitar, mas não se trata de seguir isso, mas voltar para o natural. E como nós temos já o hábito de dar culpa ao outro, que não ajuda nada. Não culpar alguém, não procurar um culpado, mas uma solução. E procurar a solução é ver o natural, voltar para o natural. E isso pode acontecer na constelação, porque na constelação são colocadas pessoas, representantes da família da pessoa, que não sabem nada. E por isso mesmo, eles sabem algo que talvez eles tinham escondido. Alguma pessoa que morreu, alguma pessoa que sofreu, estão presentes e precisam ser respeitados e vistos. E isso é possível lá, com representantes que não sabem nada de cabeça, mas sabem, entendem, recebem energia. E a pessoa fora está aberta, vê uma dinâmica até agora desconhecida. E assim chegam as soluções. E não é milagre, é chegar ao natural.
e incluir aquilo que no passado já foi feito, julgado. Simplesmente, sim, aceitar. Eu posso dizer uma coisa, acompanhando a senhora esses últimos anos, uma coisa que me deixa, assim, incrivelmente honrado de ter conhecido a senhora e ter participado de tudo isso. Que mesmo com toda a sua experiência, mesmo com tudo, esses 91 anos e todo esse tempo que só tem de constelação, a senhora sempre estava ali, em todas as aulas da faculdade aprendendo, todas as aulas da faculdade participando, em todo momento. E aí a gente vem a crer que essa felicidade que a senhora fala, passou por um momento, a senhora encontrou a sua felicidade, e é o que eu imagino. Para eu ajudar o próximo, eu tenho que estar feliz. Então, primeira coisa é a gente se ajudar, para depois ajudar o próximo. Eu posso dizer que a senhora estando feliz, a senhora ajudou muita gente. E quando a senhora começou as suas formações, se eu não me engano, foi lá em Caldas Novas, foi isso? E tem gente que fala que só tem o terreno lá, né? Que adora Caldas Novas, mas o que a senhora via de mudança nas pessoas com esse trabalho? Bom, exatamente, as pessoas podem ver pela primeira vez o que realmente faltou. Eles abrirem e dizer sim, deixar de julgar, dizer assim como a vida é. Parece simples e é simples, mas existia esse hábito de julgar e procurar um culpado, né? Pois é. Minha irmã, constelar seria, essa é uma frase que eu ouvi de você, sim papai, sim mamãe, vocês são os melhores e os maiores? Bom, agora, exato. O que é constelação? Faça uma constelação. Constelar é simplesmente colocar representantes para as pessoas mais íntimas num espaço no meio. E pessoas que não sabem nada. E aí é que está. Quando é constelação, são escolhidas pessoas que não... qualquer pessoa pode ser, não precisa saber nada. Colocar num lugar. E então eles, pelo movimento deles, nos mostram o que faltava. Por exemplo, talvez no passado uma avó foi julgada e excluída. E uma pessoa excluída precisa ser incluída. Não funciona excluir alguém. Fazemos parte. Deixar aquilo que é dele, mas incluir. E essa é a grandeza da constelação. Não se trata de julgar, né? Mas sim incluir todo. E a descoberta do Bert são dinâmicas que o amor flui quando digo sim para todos, assim como ele é, né? E não excluir ninguém. Ele fez alguma coisa errada. Sim, não diz foi bom o que você fez, mas você pertence. Esse é o essencial, né? Na constelação. Então, para esclarecer, não é o terapeuta ou o constelador faz a constelação. Trata-se de colocar pessoas que não sabem nada no lugar. E eles, quando temos o espaço, eles sentem o que é preciso, o que precisa ser visto, o que precisa ser incluído, para que todos possam relaxar. Isso aí, Mimansa. Eu acho que o tema é bem longo, Mimansa. Nós vamos continuar logo, mas por hoje acho que está ótimo, né, Genésio? Sim, eu tenho profunda gratidão à presença da Mimansa. Mimansa, obrigado por estar aqui.
graças a Deus, a maior enciclopédia viva de constelações familiares do planeta é você, né, minha irmã? Não, mas agora tem... Não, mas a fonte deve ser respeitada. Isso é básico, a inclusão. Você foi... Né, toda a constelação brasileira está no teu DNA. O teu DNA está em cada um de nós. Todos os consteladores devem, sim, honrar a todo esse ensinamento. Eu me sinto profundamente grato ao Inácio por me incluir nesse projeto, a você por estar aqui, ao Daniel, que te acompanhou e te acompanha com tanto carinho. A mesa, né, hoje está o Arnaldo, a equipe da Com Brasil, a todos os colaboradores, incluindo todos, e a todo esse universo de constelação que conseguimos andar dessa maneira calma, alegre, carinhosa, como Mimansa Érica Ferney faz para a gente. É isso aí, eu posso te ajudar, vem fazer parte desse movimento. Obrigado, Mimansa, nós vamos continuar. Obrigada, nossa, que bom que tem tanta gente continuando, né?